Boa tarde, quarto ano. Hoje nós iremos trabalhar na etapa 3 do roteiro da semana 5 de português. O nosso assunto vai ser ortografia e nós vamos estudar os adjetivos terminados em oso ou osa. Você consegue pensar um exemplo de adjetivo com essas terminações? Conseguem pensar? Vamos aí para a nossa página 42 e 43, abram o livro de vocês e vamos ler aqui a tirinha. Magali, você viu o bolo de barro que eu fiz? Não, eu não vi. Calma, por que ficou tão nervosa? Não vi que era de barro. Bem, observe os balões de tirinha, de fala da tirinha. Por que os balões que aparecem no segundo quadrinho são diferentes dos outros, dos demais? Pensem e respondam. Bem, agora que vocês responderam, vamos conferir aí a resposta. Por quê? Bem, no segundo quadrinho, os balões de fala eles aparecem tremidos e com uma cor diferente para realçar o nervosismo das personagens. Como elas estão nervosas, aí fez dessa forma, tremido e com uma cor diferente para chamar atenção, para realçar. Que outros elementos visuais mostram o nervosismo da Magali? Parem o vídeo e respondam. Vamos lá. Que outros elementos visuais foram esses que mostraram o nervosismo da Magali na história em quadrinho? Bem, os traços em volta da personagem indicam os movimentos que ela está realizando. Nos dois primeiros quadrinhos, ela movimenta a cabeça e no último, ela movimenta a cabeça e os braços. Então, ela só movimenta aqui a cabeça e no último, os braços e a cabeça. Além disso, os olhos arregalados no segundo quadrinho e as gotas de suor e a expressão no rosto dela no último quadrinho ressalta esse nervosismo que ela ficou com a situação. Então, aqui tem as gotinhas de suor, os gestos dela, a expressão do rosto. E as linhas, os traços em volta da personagem que indica o movimento que ela está realizando. Bem, agora por que Magali reagiu dessa forma à pergunta de Mônica? Mais uma vez, pausem o vídeo e respondam. Vamos lá. Vamos ver aí qual é a resposta. Porque ela havia comido o bolo que a Mônica fez sem saber que era feito de barro. Então, por isso que ela ficou tão nervosa, porque ela não sabia que o bolo era de barro e comeu o bolo, né? Então, ela ficou nervosa por isso. Então, de acordo com a sua resposta, escreva uma característica de Magali que justificaria esse comportamento dela. Por que que ela comeu o bolo sem saber que era de barro? Depois ficou nervosa com isso. Então, me diga uma característica dela. Pensem bem. Vamos aí para uma sugestão de resposta. A Magali, ela é gulosa. Então, eu vou dar uma característica. Vocês podem colocar outras características, mas contanto que tenha a ver com o fato dela ter comido o bolo e nem prestou atenção que era de barro. Então, por que ela comeu o bolo sem prestar atenção? Porque ela é gulosa. Bem, questão 2. Que locução adjetiva há no primeiro quadrinho? Na aula passada, nós vimos que a locução adjetiva ela tem a mesma função do adjetivo, que é caracterizar o substantivo, só que ela é formada por duas palavras. Então, qual é a locução adjetiva que tem na história em quadrinhos? No primeiro quadrinho. Preste atenção. Vamos ver qual que é
a locução adjetiva. A locução adjetiva é de barro. O que é de barro? O bolo. Então, bolo é o substantivo e de barro é a locução adjetiva. Agora, qual adjetivo que tem no segundo quadrinho? E como que ele é formado? Pausa no vídeo e responda. Bem, o adjetivo é nervosa e ele é formado pela junção do substantivo nervo com a terminação osa. Tá? Então, ele juntou nervo com osa e ficou nervosa. Agora, vocês vão escrever adjetivos conforme aqui está no modelo. Então, embaraço, embaraçoso. Então, aqui tem um substantivo e vocês vão criar um adjetivo a partir desse substantivo. Calor, calorosa. Vocês tanto podem escrever no masculino, terminando com O, oso, ou no feminino, terminando com A, osa. Vamos aí ver se vocês acertaram. Então, fama, eu posso escrever famoso ou famosa. Silêncio, silencioso, silenciosa. Sabor, saboroso, saborosa. Gosto, gostoso, gostosa. Maravilha, maravilhoso, maravilhosa. Fantasia, fantasioso, fantasiosa. Inveja, invejoso, invejosa. Cuidado, cuidadoso, cuidadosa. O que eu quero que vocês observem nessa atividade? Observem que eu tenho um substantivo e a partir do substantivo, quando ele for terminado com E, com A, com O ou R, eu posso colocar o oso ou osa. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem é que, quando ele for masculino, eu vou ler com o som fechado. Vou mostrar outros exemplos para vocês aqui e a gente volta lá na atividade, tá? Então, quando ele pode ocorrer nos substantivos terminados com A, com O e com R. Igual aqui, ó, nervo, nervoso ou nervosa, fama, famoso ou famosa. Agora, eu também tenho uma diferença quando ele estiver no masculino. Quando ele estiver no masculino, ele vai ter o som fechado, O. Então, ele vai ficar assim, ó, nervoso. Agora, nas outras situações, ele vai ter o O aberto. Igual, nervosos, nervosa, nervosas. Então, ele só vai ter o som fechado quando ele for no masculino e no singular. Quando ele estiver no plural, ele tem um O aberto, feminino e plural do feminino também vai ter o som aberto. Uma outra coisa que a gente também observa é que quando o verbo ele está sem ser acrescentado oso e osa, o acento tônico dele ele vai mudar quando a gente acrescenta o oso e o osa, a sílaba tônica. Então, calor. A sílaba tônica é o lor. Então, quando eu coloco o oso ou osa, ele vai ficar caloroso, calorosa. Então, a sílaba tônica sai da última sílaba e agora passa para a penúltima sílaba. Então, ela deixa de ser oxítona e passa a ser paroxítona. Tá? Que é o montanha, montanhoso. Então, a sílaba tônica mudou. Saiu do tá e foi para o nho. Ou seja, ela se tornou a palavra paroxítona. E quando a palavra for como essa aqui, ó, bondade. Se a gente acrescentar aqui o osa, vai ficar bondadosa, né? Bondadosa. Então, eu não posso colocar assim. Por quê? Porque quando ela for sílabas iguais ou semelhantes,
ela vai ser suprimida. A gente vai tirar ela, em vez de ficar bondadosa, vai ficar só bondosa. Igual aqui, caridade. Em vez de ficar caridadosa, vai ficar caridosa ou caridoso. Idade, em vez de ficar idadosa, vai ficar idoso ou idosa. Vamos voltar lá na atividade que nós estávamos. Então, agora que vocês já viram isso, vamos para o box aí. Então, as terminações oso e osa, elas vão formar os adjetivos derivados do substantivo. Então, toda vez que o adjetivo ele for terminado em oso e osa, ele foi derivado de um substantivo. Então, calor ficou calor maioso, mais oso, ficou caloroso. Amor, mais osa, amorosa. Então, substantivo é o amor, amorosa é adjetivo, caloroso é adjetivo. Os dois são derivados de um substantivo. Na questão 4, vocês vão escrever que características você daria a estes alimentos. Utilize adjetivos terminados em oso e em osa. Então, pausa no vídeo e coloquem as respostas de vocês. Vamos ver aí o que vocês colocaram para ver se está certo? Então, vamos lá. A pizza, ela pode ser apetitosa, deliciosa, saborosa, gordurosa, gostosa. Lembrando que são sugestões de respostas, vocês podem ter colocado outros que não esteja aqui, mas lembrando, todos têm que terminar ou com oso ou com osa. Então, picolé, cremoso, apetitoso, delicioso, saboroso, gostoso. O bolo, apetitoso, saboroso, cremoso, gostoso, delicioso. Confiram as respostas de vocês. Agora a questão 5. Copie as frases substituindo as palavras em destaque pelo adjetivo correspondente. Pense que, faça as adaptações necessárias e fique atenta à substituição dos verbos na frase. Então, às vezes vai ter verbo que a gente vai ter que modificar. Igual aqui, ó, o pianista tem talento. Você vai pegar o que está em destaque e vai substituir por um adjetivo correspondente. Então, o pianista tem talento. Então, o pianista é talentoso. Então, aqui, ao invés de colocar tem talentoso, eu tenho que colocar é talentoso, para a frase ficar correta e fazer sentido, tá? Então, vamos para a letra B. O mágico é cheio de mistérios. Então, o mágico é misterioso. Então, o mágico é misterioso. A sala estava em silêncio. Então, a sala estava silenciosa. A enfermeira tem cuidado com pacientes. A enfermeira é cuidadosa. Aqui também nós vamos tirar o tem e colocar o verbo é. Depois que vocês terminarem essa atividade, tem uma atividade interativa aqui para vocês responderem. Vocês vão responder e mandar o print para mim lá na plataforma, nas atividades da plataforma, aqui logo abaixo do vídeo que vocês estão assistindo. Agora, depois que vocês já fizeram as atividades, vocês vão voltar para o roteiro e responder essa questão aqui. Complete as frases com os adjetivos apropriados, conforme o exemplo. Roberto é charmoso, porque eu usei o substantivo charme. Aqui vocês vão usar talento, fúria, carinho e gula. Depois que vocês terminarem, confiram pelo gabarito no final do roteiro. Então, Camila canta bem. Ela é muito... Aquele cão estava... Eu prefiro os cachorros porque eles são mais... Amanda já comeu 4 maçãs. Ela é... Bem, a gente fica por aqui. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.